Drica, deu certo? Estou no grupo? Estou na página? Olá, boa tarde. Deu certo? Ah, tá aí, né? A paz do Senhor, é uma grande alegria estar aqui. Quero compartilhar com vocês uma palavra sobre a cruz, né? Afinal, hoje é a Sexta-feira Santa. Ai, que bom, Drica. Obrigada, viu? Gente, desculpa porque eu me atrasei um pouquinho. Eu fui parar no grupo e não na página. Eu me perdi um pouquinho para entrar. Mas, glória a Deus. E eu quero compartilhar, hoje é Sexta-feira Santa, né? A Sexta-feira da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma honra poder refletir sobre a cruz do nosso Senhor. É um dia normalmente de muita reflexão, é um dia em que a gente muitas vezes volta o luto, né, pela pessoa do Senhor. É um dia até de tristeza, né, de lembrar que Cristo pereceu, né, mas de tudo que a gente pode pensar a respeito da cruz, da pessoa de Cristo, e todos conhecemos a história da crucificação e do Senhor entre dois malfeitores, mas voltando para aquela sexta-feira, voltando àquele dia onde o propósito de Deus finalmente se cumpre em Cristo. Jesus, ele finalmente está na cruz, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido rejeitado, traído, açoitado, depois de ser humilhado, depois de tantas coisas ruins, o Senhor está ali naquela cruz. E aí a gente fala, por que ele está na cruz? Por que isso foi necessário? Porque o nosso Senhor, ele precisou perecer daquela forma. E aí eu convido vocês a meditarem um pouquinho na palavra de Hebreus, capítulo 9, versículos do 11 ao 24. Oi, Tati, que bom que você vem. Amém, Deus abençoe. Então, convido vocês a abrirem Hebreus 9, do 11 ao 24. Diz assim: Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve. Porque, se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo que, imaculado, por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Amém? Então, até aqui, eu li esse texto, e o autor de Hebreus, ele conta por que do sacrifício de Jesus,
Ele fala os sacrifícios imperfeitos do santuário e o sacrifício perfeito de Cristo. Ele conta um pouquinho de como era aspergido, de como o pecado ele era perdoado no Antigo Testamento, na primeira aliança, aquela que Deus fez com Moisés. Naquele tempo, Deus conferiu as leis por Moisés, e mesmo com as leis, Moisés precisou aspergir o sangue para selar a aliança que Deus estava fazendo com o povo. Então, o sangue no Antigo Testamento, ele sempre foi importante e um sinal, né, de um selo, de um carimbo, de algo que estava valendo, uma assinatura, vamos dizer assim. Mas essa primeira aliança, ela era feita por animais, né? Os sacrifícios eram de animais, o sangue eram de animais, e ele era temporário, ele não era definitivo. Então, enquanto o povo tinha pecado, enquanto havia pecado, esse pecado era expiado, e uma vez ao ano, somente o sacerdote poderia entrar no templo para fazer a expiação dos pecados do povo, né? Sacrificar um animal para que todo o povo fosse perdoado. Então, isso acontecia no Antigo Testamento, na primeira aliança. Porém, em Jesus, a gente vê a nova aliança, né? Então, assim, o que a cruz, por que da cruz, o que a cruz nos traz de novidade, né? Então, através da cruz, através do sacrifício de Cristo, nós obtemos eterna redenção, como fala aqui no versículo 12. Né? Ele fala assim, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Então, através de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós obtivemos eterna redenção. E aí a gente fala, poxa, mas como isso? Né? Isso precisava acontecer de uma forma única, apenas uma única vez, de uma forma excelente, para que não fosse necessário ser feito novamente. Por isso que Deus enviou o seu único filho, Jesus, aquele que não tinha pecado algum, aquele que era perfeito em todos os sentidos. Somente ele poderia ser esse cordeiro, poderia ser essa nossa expiação perfeita, a expiação perfeita de todos os nossos pecados. E para reforçar um pouquinho nisso, eu peço que vocês vejam também Isaías 53, do 4 ao 5, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele, sobre Cristo. Ele queria nos reconciliar com ele. Foi esse o motivo da primeira aliança ali com Moisés. E é esse o motivo em Cristo, nos reconciliar definitivamente com ele, para que a gente tenha uma vida abundante, uma vida eterna, para que a gente tenha livre acesso ao Pai. Né? E a própria palavra diz em todos os evangelhos que no momento em que Jesus foi morto ali, crucificado naquele madeiro, o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou. Aquilo que nos impedia de chegar à presença de Deus antes, agora é possível por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com a sua morte, nos foi dada essa eterna redenção, a eterna redenção dos nossos pecados. Nós fomos perdoados e temos um livre acesso ao Senhor. E nós temos também, um segundo ponto, a nova aliança.
Aqui no versículo 15 diz: por isso ele, Jesus, é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Essa herança eterna, viver com Deus, ter alegria plena, todos os frutos do Espírito. E aqui ele dá um exemplo que eu acho muito legal. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Então, como a morte, né? Por que Jesus precisou morrer? Porque somente com a morte de Jesus a gente pode ter a herança do Senhor, né? Esse testamento, a gente pode usufruir dessas cláusulas do testamento depois da morte de Jesus. Então era necessário que ele morresse, né? Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Então, para que a gente desfrutasse de toda essa herança em Deus, Cristo precisava morrer, para nos proporcionar isso. Então, a cruz, ela nos traz a morte de Jesus, ela nos traz essa eterna redenção, essa nova aliança, né? E a gente pode até depois consultar Mateus 26, 27 e 28, onde Jesus, no momento da ceia, né? Este é o cálice da nova aliança, né? Ele se refere ao seu sangue como a nova aliança, e esse sangue que é derramado por todos. Então, assim, a cruz, ela foi necessária, ela não foi acidente, ela foi planejada. Deus tinha esse propósito para nós, esse propósito para Cristo. Somente Ele poderia trazer a presença de Deus novamente para nós e nos reconciliar com o Pai. Então, esse dia da Sexta-feira da Paixão, ele é triste, mas ele é simbólico demais. Se o Senhor ele não tivesse cumprido o propósito, né, da sua vinda na Terra, a gente não poderia hoje desfrutar de um momento de oração, de um momento de comunhão, e a gente não teria a certeza da glória, a certeza da vida eterna, a certeza de que quando finalmente deixarmos esse mundo, desfrutaremos de uma vida eterna ao lado do nosso Senhor. Porque se Jesus não ressuscitou, é em vão a nossa pregação, né, como diz a palavra. E ele ressuscitou. A morte dele foi o que fez vencer todo o pecado, toda a dor, toda a tristeza, tudo aquilo que causava terror e ainda causa no mundo. Então, nos apeguemos à cruz, que a gente possa olhar, né, e nos levar, assim, possamos voltar naquele tempo da crucificação. E eu gosto de pensar em toda a Páscoa, eu penso, se eu estivesse ali, né, naquele dia, de que lado eu estaria? Né, eu acharia o que passaria, né, na minha cabeça, o que eu diria vendo aquele homem naquela cruz. E enquanto Jesus estava na cruz, naquele momento terrível de dor, de sofrimento, todas as palavras que Jesus proferiu enquanto estava na cruz eram palavras de paz, eram palavras abençoadoras. No momento em que Jesus estava na cruz, ele abençoou a sua mãe, ele se preocupou com a sua mãe, ele cuidou do futuro da sua mãe, lhe dando um filho, que seria o apóstolo João, e a João dando uma mãe. Ele perdoou os pecados e no último instante um dos malfeitores recebeu a vida eterna. E eu estava até falando com meu esposo, a gente falou, mas se Jesus morreu, então ele morreu por todos, e então será que todo mundo precisa, né, de falar, de assumir esse Jesus? E a própria cruz nos traz essa resposta, né? Haviam 2 malfeitores ao lado de Jesus, mas apenas um estaria com ele no paraíso, aquele que creu, aquele que recebeu, aquele que abriu o seu coração naquele momento. Então, até o último instante, existe uma chance para aqueles
que querem desfrutar dos benefícios da cruz. Existe uma chance para aqueles que querem se reconciliar com Deus. Existe uma chance para aqueles que querem ter os seus pecados perdoados, que querem ter uma nova identidade em Cristo, que querem desfrutar dessa redenção eterna e dessa nova aliança. E só a cruz pode promover isso. Somente através do Senhor Jesus, porque nenhum outro nome tem poder, não há outro caminho senão através de Jesus. Então, eu convido, né, os irmãos, vocês, as mães, com fé, a se colocar naquele dia, a olhar para aquela cruz e se ver ali, ver todos os seus problemas, ver todas as humilhações, ver todas as seus desesperos, suas preocupações na cruz com Jesus. E ter a plena convicção de que naquele momento o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas preocupações. Como o profeta Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós já fomos sarados. O Senhor, ele levou todos os nossos pecados. A gente pode pensar em todas as coisas. E recentemente no final de semana passado, compartilhei com a Tati que passamos por um momento difícil assim com uma das nossas filhas, a Isabel. E nós estávamos num momento de férias e a Isabel, ela sofreu assim um acidente numa situação extremamente rápida. Ela caiu na piscina e ninguém viu. E algo assim veio na minha mente na hora. Eu olhei, busquei minha filha ao redor ali, não vi, olhei direto na piscina e só vi uma parte, a parte de cima, né, dessa parte pra cima do cabelinho dela no meio da piscina, e eu fiquei sem chão, não sentia mais minhas pernas, fiquei aflita e eu falei: Senhor, o que aconteceu com a minha filha? No momento de desespero, até gritei o meu marido e nós dois corremos para buscar a Isabel. Ele até chegou antes, e quando ele levanta a bebê, ela começa a chorar. Isso foi pra gente um sinal de alívio, né? Sinal de que ela não tinha ingerido tanta água, ou enfim. Quando a gente viu ela ali dentro, a gente não sabia quanto tempo ela estava ali, mas quando a gente retirou, a gente sentiu aquele alívio. E me veio muito desespero pro meu esposo também, pelo fato de, assim, de repente, de uma hora para outra, a gente pode perder, né, o nosso filho. E aonde ficaria, como ficaria o nosso coração? Onde estaria o nosso coração? De que forma a gente responderia ao Senhor? De que forma continuaríamos vivendo? E eu sei que, dentre muitas mães que estão nos ouvindo, estão escutando agora essa mensagem, muitas já devem ter passado por isso. E assim, é um sentimento horrível. É algo que está fora, assim, da nossa compreensão mesmo. A gente não sabe de que forma responderia a uma tragédia como essa. Mas, compartilhando com meu esposo, a gente falou, independente de ser nossa filha, né? Ela primeiro nasceu no coração de Deus. Ela foi gerada por Deus. E ela é primeiro, antes de ser nossa, ela é dele. E a certeza da salvação, a certeza do plano perfeito de Deus na cruz, a certeza desse sacrifício do Deus vivo, tem que ser maior do que qualquer outro problema que aconteça na nossa vida. Eu sei que muitas coisas vêm para confrontar a nossa fé, para desestabilizar a nossa confiança em Deus. Mas quando a gente olha para a cruz e vê aquele homem puro, aquele homem perfeito, sofrer aquilo, a gente só pode pensar: por que ele fez isso? Se isso não fosse plano de Deus, certamente Jesus não teria passado por aquilo. Aquilo foi o propósito do Senhor para resgatar as nossas almas. E a nossa vida eterna é muito mais importante do que essa que nós vivemos aqui. Então, ao mesmo tempo que bateu o desespero na situação da Isabel, veio a certeza absoluta de que se ela tivesse partido, ela estaria com o Senhor, com aquele Deus da nossa salvação, com esse Pai amoroso
e preocupado que cuida de cada detalhe da nossa vida, e Ele certamente nos daria o refrigério necessário para viver a nossa vida sem a bebê. Mas, graças à misericórdia de Deus e por um propósito maior, a bebê continua com a gente consegue abraçar, sentir o cheirinho dela. Mas sabemos que acima de todas as coisas está o Senhor. E esse plano de salvação que alcançou a minha vida, do meu esposo, alcança também as nossas filhas, assim como alcança a vida dos filhos de todas as mães que nos escutam nesta hora. Então coloquemos a nossa confiança nessa cruz, tenhamos total convicção dessa redenção e dessa nova aliança que nos é chegada através da pessoa de Cristo. Amém? Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração. Pai de amor, eu te louvo, Pai, pelo seu maravilhoso sacrifício na cruz. Ó Deus, nós declaramos que o Senhor é Deus nas nossas vidas, ó Pai. Confiamos no Senhor, ó Pai, os cuidados, ó Deus, sobre cada uma de nós, ó Deus, nossas famílias, nossos filhos, ó Deus. Senhor, te agradecemos porque o seu plano é perfeito e foi perfeito até o fim em Cristo Jesus. Senhor, abençoa, Pai, os nossos pensamentos, ó Deus, nossas motivações. Faz-nos olhar, ó Deus, as situações acima daquilo que é natural, mas de uma forma espiritual, ó Deus. Que o Senhor nos dê, ó Pai, um olhar para a cruz espiritual, que a gente veja além do homem que se colocou naquela cruz, mas o Deus que ressuscitou através desta morte, ó Pai. Obrigada pela sua vida, obrigada, Senhor, por ter se esvaziado da sua glória, da sua santidade, em resgate às nossas almas, ó Pai. Que o Senhor se agrade de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu quero concluir com um versículo de Isaías 53. Como pode, né? Há tanto tempo o profeta, 700 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías declarar exatamente tudo o que aconteceria com Cristo. E ele fala assim, no versículo 11 do capítulo 53, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Amém? Então o Senhor, através da sua vida, vê o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Então hoje a gente pode descansar nessa confiança e viver a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Amém? Obrigada, Drica. Obrigada, Tati. Que Deus abençoe. Eu sou muito abençoada no Mães com Fé. Espero ter passado um pouquinho do amor de Jesus através da cruz para vocês hoje. Amém? Deus abençoe.